O animal é apresentado, você confere toda a papelada. Importante dizer que tem que ser o certificado provisório original, né? Mediante também da sua chave de atendimento técnico, né, Guris, que é extremamente importante a gente frisar. Que dá liberalidade para a gente exercer o serviço para aquele Exatamente. Após todas essas conferências, de ver se a chave de atendimento está ok, de ver se é o papel do animal que está sendo apresentado em questão, faz a conferência das medidas. Primeiro de altura, depois do tórax, depois da canela. Nos machos inteiros, a medida mínima de altura é 1,40 e a máxima é 1,50. A medida mínima de tórax é 1,68, não tendo medida máxima. E da mesma forma, a medida do perímetro da canela, que é no mínimo de 18 centímetros, não tendo medida máxima limitante. Após isso, e anotadas as medidas, tem algumas diferenças, mas eu prefiro fazer isso. Eu acho que talvez vocês também prefiram fazer a resenha no ato, após essa inspeção de medidas, né? Presença dos 2 testículos no saco escrotal, que eu acho que é importante isso falar, né, Thiago? Pendulares dentro da bolsa escrotal. Pendulares dentro da bolsa escrotal. Depois disso, retificação da pelagem. Retificação também, da pelagem, né? Depois disso sofrem variações, desde a resenha ao pé até o momento de ser apresentado. Então isso é natural. Outra coisa que é importante dizer diz respeito ao documento, o cavalo, o status do cavalo, se ele é castrado ou se ele é um cavalo inteiro. Se ele é castrado, ele não pode mais ser revertida essa resenha como cavalo inteiro no momento. Ele precisa ser coletado, ele, a mãe e o pai já tem no banco de dados e ser feito um exame de efetivação de paternidade e maternidade, para esse cavalo comprovar e aí reverter. Então, se uma pessoa tem um cavalo registrado inicialmente como castrado, ele tem que fazer esse trabalho antes de levar à concentração. É importante que se diga que no momento da pista, passado toda essa parte burocrática, nós nos detemos em 5 pontos básicos para podermos avaliar um cavalo, que é o grau de tipicidade racial, a qualidade de linha superior, o nível de aprumos, a aptidão funcional e o equilíbrio entre essas 4 partes. Se o cavalo tiver a coeficiência mínima nesses 5 quesitos, ele é um cavalo apto à confirmação. Caso ele fique pendente em algum desses quesitos, e eu posso te garantir que o primeiro é a tipicidade racial. O cavalo pode ser um belo cavalo, mas se ele não for um belo crioulo, as coisas não vão andar bem para ele, né, dentro daquele projeto. Então, nós nos baseando nesses coeficientes mínimos e nesses 5 pontos que eu falei, aí nós começamos a exercer o processo de seleção, que é o fundamental dentro do regime da concentração. E além disso é importante o macho representar o gênero masculino. Não adianta ser um animal com uma linha superior espetacular, ser extremamente bem aprumado, se a cabeça ou se a expressão masculina dele for falha, né? E a gente costuma fazer uma analogia que tem uma verdade muito potente. Se a gente soltar esse cavalo numa manada de éguas, a gente identifica ele como macho. Isso é importante. O macho tem que ser notável como macho, como crioulo, em qualquer ambiente, em qualquer universo, em qualquer momento. E depois de ter sido feita todas essas análises eles são elencados nas prateleiras, nas filas, como a gente havia comentado. Na fila A, os animais que representam o terço superior, na fila B, os do terço médio, na fila C, os limites de marca, ou aqueles animais que vão ter uma indicação muito mais para esporte, para uso, do que para reprodução. E nesse ponto eu acho que é importante, e é uma das coisas que a BCC sempre nos orienta a fazer, é não ter pressa em explicar, em elucidar as qualidades e as deficiências de cada animal. Por que esse animal está participante da fila A? Por que esse animal representa a fila B ou a segunda fila? Por que esse animal é limite de marca? E por que esse animal foi aprazado? Para deixar o mais claro possível e o mais elucidado para o público que está ali, podendo sanar algumas dúvidas publicamente, e é onde a gente tem o poder de poder chegar nos criadores e nos assistentes que estão ali, sejam eles expositores nesse momento ou não. Então procuramos dar uma importância muito grande para essa explicação, para essa explanação que se dá ali, para que fique o mais claro possível a avaliação que foi feita naquele momento. E uma coisa que é importante também no momento de avaliação, cavalo é movimento, né? Nós recebemos o cavalo inicialmente estático, né, dentro normalmente de um galpão, de algo assim, para proceder
o primeiro né, o vistaço burocrático, papéis, documentação, os testículos, as resenhas, enfim, mas cavalo é movimento. Então, no momento que a gente coloca na pista, a gente consegue ver o grau de angulação, o bom nível de angulação, o grau de progressão, que esse cavalo tem, a docilidade. Né, que é muito importante na nossa raça. Aconteceu várias vezes um cavalo não se comportar bem, ser retirado. Por mais que ele fosse participante da primeira fila, se ele não tiver um comportamento condizente para ser apresentado para o momento do evento, exato, ele pode ser aprazado naquele momento. Uma característica de seleção, sim, temperamento. É muito importante, isso é uma coisa que a gente sempre preza, e o nosso cavalo é muito elogiado por isso, né, por ser um cavalo muito dócil. E como evoluiu muito, nós vivemos numa outra era, num outro momento, o cavalo deixou de ser tão exclusivamente um elemento de trabalho para ser um elemento de lazer, de esporte, enfim. E existem muitas pessoas que desfrutam dos cavalos que não têm uma equitação muito avançada. Então, docilidade, sim, é uma coisa importante, porque até no próprio trabalho de campo, não sei se vocês notam, vem diminuindo o número daqueles homens campeiros. Já não é mais como antigamente, que muitas pessoas subsistiam do campo. Hoje, grande parte dessas famílias já estão sediadas nas cidades. As escolinhas, aquelas rurais que formavam as crianças, e elas podiam ficar mais tempo no campo, já não existem mais. Então, é outro perfil, né? Nós estamos vivendo um outro momento. Então, a docilidade ela é importante para tudo, mas também para acolher essas pessoas que têm uma equitação inicial, né? O cavalo precisa ser manso. Eu, como ando muito lá para cima do nosso país, os próprios domadores de mula, que é um animal mais complexo, mais difícil de ser lidado, já vem diminuindo bastante. E aonde entra o crioulo é um cavalo muito dócil. Qualquer pessoa com algumas boas noções pode fazer a iniciação desse cavalo. Então, docilidade é uma coisa bastante importante. E não dá mais para nós dizer que o crioulo é um cavalo estritamente de trabalho, né? Hoje um cavalo de usuários, de proprietários, de profissionais liberais. É o que nós estamos dizendo, mudou o perfil, né? E precisam ter um cavalo de confiança. A nossa associação disponibilizou isso através dessas modalidades esportivas. Ela está mostrando para... Assim como ele foi uma ferramenta de guerra, ele foi uma ferramenta de trabalho. O cavalo, quando chegou na América mesmo, foi um cavalo que ele serviu à guerra, mas serviu à paz. Ele amassou o barro para construir os povoados, ele levava comida, ele arava os campos. Então existe uma transição, o mundo está em evolução, né? E o cavalo e o crioulo é muito bem inserido nesse momento, porque por exemplo, tem pessoas que têm uma casa na praia, um barco, uma moto, uma lancha, gostam de viajar, e tem pessoas que têm cavalos. O hobby, tem esse momento de lazer com a sua família, é um ambiente muito bom para criar os filhos em volta, porque tu tem que ter responsabilidade sobre aquele ser e tal. Então o cavalo precisa ser dócil. Eu tive o privilégio de fazer a gira técnica no norte e no centro-oeste. E eu vi o crioulo nas mais diferentes condições, com muitas dificuldades, sim, em alguns lugares, sobrevivendo a predadores, a seca, enchente, restrição alimentar, e todos bem, dentro das condições possíveis, todos bem. As pessoas desfrutando dos cavalos da mesma forma e satisfeitos, isso é muito importante. Vi muitas realidades diferentes e vi um cavalo só, isso é uma coisa importante.